Alô, pessoal. Hoje nós vamos retomar os nossos temas polêmicos sobre educação, particularmente no Brasil, e é claro que polêmicos e intermináveis, porque não se atua exatamente nos pontos que precisam ser modificados. Então eu tenho aqui algumas matérias para a gente analisar esses dados, e essas matérias dizem respeito à publicação dos resultados do PISA 2022. Aqui a gente vai ver também como é que essas matérias vão colocando as coisas de forma a amenizar a gravidade do problema. Nós vamos buscar interpretar, sem distorcer, é claro, aquilo que está tanto no relatório do PISA como vem sendo veiculado por essas matérias. Então nós temos aqui uma matéria da Agência Brasil que diz o seguinte: PISA, menos de 50% dos alunos sabem o básico em matemática e ciência. Bom, já começa pelo título, que menos de 50%, 49% é menos de 50%. Mas não é bem assim. Então o título ele já começa amenizando o problema do Brasil com relação ao cenário internacional. Bom, para que serve o PISA? Por que o PISA? O PISA é um exame mundial realizado por mais de 80 países que visa medir, averiguar a qualidade do ensino para efeito de mercado, efeito de mão de obra de mercado. Eu já falei aqui várias vezes para vocês que o projeto é mundial, que esse projeto ele se divide em duas vertentes, uma vertente para o mercado, uma vertente para o ativismo político, revolucionário, e essa educação para o mercado, ela tem um ponto importante, essas políticas de educação para o mercado, ela tem um ponto importante, que é exatamente na década de 1870, quando a Inglaterra cria a primeira política pública de educação gratuita. Exatamente um período de intensidade da Revolução Industrial, política essa que visava criar uma mão de obra minimamente qualificada para atender às demandas da indústria daquela revolução industrial que estava em curso. De lá para cá, nós temos essas atividades se intensificando. Não é por acaso que aparece escola pública, não é por acaso que essa política de escola, de educação e ensino, ela vai se intensificando cada vez mais. Ainda importante lembrar que esse exame do PISA, feito pela OCDE em parceria com o Banco Mundial, é exatamente para avaliar a qualidade dessa educação e orientar melhor os investimentos externos em determinados países. Então, quanto menos qualificação esse país apresentar, menor serão os investimentos externos ou investimentos externos que envolvam alto grau de desenvolvimento e atualmente de tecnologia. Independente se concordamos ou não com essa metodologia do PISA, ele é um exame importante para qualquer país que busque algum grau de desenvolvimento. Está claro isso para você? Então, como eu estava dizendo, nessa matéria da Agência Brasil, de acordo com o levantamento, 27% dos alunos brasileiros alcançaram o nível 2 de proficiência em matemática, considerado o patamar mínimo de aprendizado, enquanto a média da OCDE na disciplina é de 69%. Apenas 1% dos estudantes no Brasil conseguiram o nível 5 ou 6, que é o nível máximo, enquanto a média da OCDE é de 9%. É importante a gente observar esses dados, porque nós vamos ver em outras matérias como esses dados eles são amenizados, né? As versões, as interpretações são amenizadas de forma que também não é tanto assim, aquela coisa toda. Em literatura e ciências, nos patamares 5 e 6, o percentual foi de apenas 2%. De acordo com o levantamento, a PAN causou um impacto na educação dos jovens nesse período, com fechamento de escolas, adoção de aulas online, porém não pode mais ser apontada como única causa para o desempenho inferior nos países. Isso é muito importante. Apesar de que eu vou ler aqui um pouco da análise que eles fizeram, mas eles não foram, na minha opinião, ao centro da questão. Cabe alguns questionamentos. O que é que eles dizem aqui? A PAN parece um fator óbvio, pode ter impactado os resultados desse período. Na leitura, por exemplo, muitos países como a Finlândia, a Islândia, Países Baixos, República Eslovaca, Suécia registraram
estudantes com notas mais baixas durante algum tempo, em alguns casos durante uma década ou mais. As trajetórias educacionais foram bem negativas antes da PAN chegar. Isso significa que as questões de longo prazo nos sistemas educativos também são culpados pela queda no desempenho. Não se trata apenas de CO. Eu estou aqui sem poder falar as palavras inteiras, você sabe muito bem por quê. Então, é um ponto de reflexão importante. E nós vamos ver que isso também aparece no Brasil de forma muito acentuada, né? O Brasil adota esse discurso de que foi a PAN que atrapalhou tudo, como se tudo estivesse bem antes da PAN e depois da PAN ficou tudo ruim. O Brasil enfatiza muito esse discurso. Até como eu costumo dizer, aqui no Brasil existem 3 fantasmas que ninguém conseguiu ainda exorcizar, que assediam e maltratam a educação e o ensino no Brasil, né? O primeiro foi o regime militar, depois foi a falta de verba e agora apareceu um demônio novo aí que se chama PAN e que tem que buscar exorcistas para ver, já que o pessoal, os especialistas em educação não estão dando conta do recado, então vamos apelar para o exorcismo, para ver se esses demônios são exorcizados da educação brasileira, não é mesmo? Mas vamos lá. Então, na minha opinião, o que é que isso reflete? Isso reflete essa política que eu venho salientando muitas vezes em meus vídeos, nos meus cursos, de que a escola ela vai capturando, ela vai sequestrando para ela toda a ideia de educação e ensino, quando na verdade existe uma diferença muito grande. Educação, quem educa é a família. A escola ensina. São atividades e papéis, funções complementares, mas educação é com a família e ensino é com a escola. Pouco a pouco, já faz algumas décadas aqui no Brasil, isso foi sendo atribuído pura e simplesmente à escola. A escola fez isso com objetividade e as famílias aceitaram como se fosse uma grande conquista. Dessa forma, os pais poderiam cuidar das suas carreiras, poderiam trabalhar, poderiam fazer acontecer, as mulheres poderiam crescer na sua carreira e tal. E estou aqui apenas analisando a situação. E isso fez com que a família brasileira entregasse tranquilamente os seus filhos à escola. Se você for fazer uma comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos, esse assédio contra a família americana já começa desde o início do século XX. Então você vai ver que lá houve muito mais assédio e houve uma reação por parte, em geral, da família americana. Daí, inclusive, porque surge o homeschooling. No Brasil, não. No Brasil não houve essa resistência da família brasileira. Ao contrário, foi entregando mesmo tranquilamente os seus filhos à escola. Só que a escola não dá conta do recado. E ela não tem como dar conta desse recado. A verdade é essa. Não tem como a escola arcar com tudo isso. Mas foi a escola que comprou essa briga. Foi a escola que quis assumir isso, essa visão. Quando eu falo aqui escola, eu estou falando educação e ensino no nível escolar. Então, hoje, quando esse projeto naufraga, fracassa completamente, ninguém assume as consequências, ninguém assume os resultados. As pessoas ficam buscando desculpas, justificativas para explicar o que está aí, esse fracasso da educação e ensino no Brasil. Vamos lá. Eu vou aqui logo tratar da matéria que saiu no R7, no dia agora 5/12/2023, porque eu acho que foi a mais, das que eu pesquisei, foi a mais sincera e objetiva. Então diz o título da matéria: PISA, 7 em cada 10 alunos brasileiros do ensino médio não conseguem resolver contas simples. Pelo menos este título é o que eu acho que é uma radiografia mais honesta da realidade. E aí a gente vai culpar problemas de 2020 e 2021, mas vamos raciocinar. Se as crianças e adolescentes em 2020 e 2021 passaram mais tempo em casa, tiveram aulas online, por que isso afetou tão negativamente os resultados do Brasil no PISA? Ora, era de se esperar que, uma vez em casa, essas crianças e adolescentes estivessem estudando mais, estivessem sendo melhor orientados pelos seus pais. Uma aula online, tal como eu ministro as minhas aulas, não faz grande diferença
em termos de relação professor-aluno. E a família e a escola não assumem as suas responsabilidades por essa tragédia educacional que caracteriza o ensino brasileiro já há algumas décadas. Entende? Isso mostra que o ambiente doméstico não é nem um pouco propício ao aprendizado, né? A geração de cultura. Por que será que o brasileiro perdeu esse apreço por aprender, por ter cultura? As pessoas só tomam um curso se aquilo for servir para alguma coisa, no sentido material, no sentido prático, se for para ganhar dinheiro. As pessoas só fazem um nível superior se for para ganhar dinheiro, só fazem especialização se for para ganhar dinheiro. De onde é que veio essa mentalidade? No Brasil se perdeu completamente essa ideia de aprender por aprender. Eu quero ter cultura, por quê? Porque eu quero conhecer mais o mundo, eu quero conhecer mais as coisas, eu gosto de aprender, eu tenho curiosidade sobre um determinado assunto, eu me formei em engenharia, mas gosto muito de aprender sobre a área de humanas. Enfim, se perdeu esse gosto no Brasil pela cultura. Ter cultura por ter cultura. Isso foi embora. E isso se reflete nos dias de hoje, porque o ambiente doméstico já não é mais um ambiente propício para o aprendizado. Muitas vezes nós podemos até falar que o ambiente doméstico já não é propício nem para educar. Por quê? Porque cada vez mais as crianças estão mal educadas no sentido mesmo de maneiras, de hábitos. Você vê isso nas ruas, você vê isso no shopping. Então, o ambiente doméstico já não está propício nem para educar, nem para ensinar. Isso no nosso contexto em que os políticos pregam educação em tempo integral, isso é uma maravilha, porque, de novo, a família brasileira entrega de mão beijada, com todo o sentimento de glória, os seus filhos ao Estado. Isso é uma proposta comunista que está escrita e publicada claramente em autores e autoras desde o início do século XX. O Estado vai tomar a criança de você porque o Estado sabe fazer melhor do que você. Ora, o Estado não vai educar do jeito que você pensa. Se você se preocupa realmente, o Estado não vai educar do jeito que você pensa. O Estado vai educar do jeito dele, do jeito que ele acha melhor. E que, com certeza, na maioria dos casos, não é aquilo que você, pai e mãe, acham que é melhor. Mas aí nós vamos começar a ver a opinião de alguns especialistas. A Carta Capital, ela tem uma matéria do dia 6/12, agora, de 2023. Ele afirma que o problema do Brasil é esse ranqueamento, que ele é contra esse ranqueamento, né? Esse ranking, essa coisa de classificação, uma coisa meio discriminatória, como sempre. O Brasil ele tem que elogiar a incompetência e atacar a competência. A competência no Brasil é uma coisa ofensiva, é uma coisa autoritária. Então, você tem que... E isso está na cabeça da grande maioria dos especialistas em educação no Brasil. E aí depois você vê esse mesmo especialista dizer que, olha o que ele fala, abre aspas, né? O Brasil vive uma realidade muito específica, só pode ser comparado a ele mesmo. Outros países contêm uma estrutura educacional, uma história, outra capacidade econômica, vão ter desempenhos distintos, avaliou o educador. Quer dizer, nós temos que viver na nossa Matrix, entende? Essa coisa de ranquear, de criar hierarquia, de criar essa discriminatória. E também essa coisa de comparar o Brasil com outros países, não tem nada a ver. Você está entendendo? Você está entendendo quando eu digo que não tem solução? Não é porque eu sou pessimista. Não é porque eu sou da política de quanto pior, melhor. Eu simplesmente estou enfrentando a realidade. Somente isso. Não tem outra. Se as pessoas que estão no topo, exercendo cargos no Ministério da Educação, Secretaria de Educação, estão pensando assim, bom, o que eu posso esperar então? Vamos para o coelho que vai ser tirado da cartola. O Brasil é um país de mágicos, é um país de pessoas que fazem coisas bem criativas, né? E aí nós temos o senador astronauta Marcos Pontes, que só pode ser um astronauta, né? Ele está no mundo da Lua, tudo bem. Ele cria o projeto de lei 3.100
166 de 2023, projeto esse que traz o benefício de uma remuneração para alunos de baixa renda e que tenham vínculos com o programa do Bolsa Família. Aí ele diz que estudos apontam a importância disso. Eu não sei quais estudos, ele não diz quais estudos, mas que com essa renda isso vai incentivar as crianças e adolescentes a permanecerem na escola. Será? É uma coisa completamente fora da realidade e eu gostaria que esses tais desses estudos nunca são divulgados, nem o título. Para a gente ir atrás, né? Pegar ali, baixar o relatóriozinho, ver como é que foi feito esse estudo, a metodologia e tal, a influência de alguma ideologia política, desvirtuando os resultados desses estudos, se existiu isso ou não. A gente nunca sabe quais são esses famosos estudos, mas muito bem. Lembre que o Bolsa Família, desde o período Fernando Henrique Cardoso, que depois foi transformado em Bolsa Família, estava vinculado à permanência da criança na escola. Deu certo? A evasão escolar continuou e continuou a crescer no Brasil. Por que agora esse projeto, com uma nova verba, vai dar certo? Nada garante, ao contrário. Se esses estudos que ele cita, eu estou aqui partindo do pressuposto de que ele viu realmente esses estudos, né? Se esses estudos citam que isso vai melhorar, eu não sei em qual realidade esses estudos estão baseados, porque a realidade é diferente. Ou seja, você vai comprar a criança, né? Ou melhor, você vai comprar os pais da criança, né? Com dinheiro. Ou seja, por que a escola perdeu o atrativo? Ela não é tudo de bom? Não tem tantas metodologias, tantas propostas pedagógicas, né? De tornar o ensino mais atrativo. Cada vez o professor se aproxima mais de um palhaço, de um animador de circo do que de um professor realmente. Dinâmicas, debate dos alunos. Não tem... Por que está se perdendo as crianças e adolescentes estão perdendo essa vontade de ir à escola? Não será porque a escola está perdendo esse diferencial? A própria figura do professor está perdendo esse referencial? Porque, eu vou dar um exemplozinho, o que é essa perda desse referencial. Eu moro numa rua em que tem um intenso tráfico de droga. O meu professor está o tempo todo chamando a gente para consumir droga, maconha em particular, e participar da marcha da maconha. Qual é realmente, simbolicamente falando, a grande diferença entre o meu professor e um traficante? Em termos simbólicos, na minha mente, qual é a grande diferença? Um professor que tem um discurso próximo ao do traficante, que é meu vizinho. Então por que eu vou deixar a companhia do meu vizinho, que eu conheço desde a infância, e vou me dirigir à escola para passar uma manhã toda, uma tarde toda? Então esse simbolismo que o professor representava e deveria estar continuando a representar, ele tem muito efeito. Então a quebra desse simbolismo do professor como um referencial do saber intelectual próprio, isso tem um impacto psicológico que as pessoas acham que, eu não digo nem que elas não querem reconhecer, elas não têm competência para entender sobre isso. E acontece o que acontece. Não vou também negar, não podemos negar também as dificuldades econômicas. Mas porque nós vimos exemplos de pessoas que na mesma condição, pobres, comunidades carentes, conseguem vencer, conseguem se destacar. Aí quando a gente fala de meritocracia, não pode. Meritocracia é uma coisa discriminatória, é injusta. Mas por que algumas pessoas, que eu conheço centenas de pessoas que vieram de comunidades carentes, de favelas, eu conheço centenas, não estou falando de um ou outro exemplo não, eu conheço centenas de pessoas que vieram de comunidades carentes, de bairros pobres, famílias pobres, filhos de operário da construção civil, filhos de lavadeira, filhos de empregada doméstica e que hoje possuem posição de destaque, são pessoas profissionalizadas, muito bem remuneradas, como se diz, venceram na vida. Então o problema também não está na pobreza, sem com isso querer negligenciar os problemas socioeconômicos. O problema não está ali. Agora, as pessoas não querem reconhecer o fracasso dessa política escolar. Então vamos investir mais dinheiro na educação, que o problema é a educação. Então vamos fazer aquilo que o brasileiro sabe fazer, né? Vamos pegar as pessoas pelo estômago. Porque você acha mesmo, aí já vem uma política, né, independente. Você vê que o problema da educação independe de governo.
Governo de direita e de esquerda independe, gente. Estou falando, o projeto ele é mundial, com agravantes aqui e ali, a depender do contexto. E quando a gente tem pessoas com essa mentalidade em postos chaves da educação, seja ministro, seja assessores, seja diretor disso, coordenador daquilo, pessoas com cargos e funções que dão direção à política educacional brasileira. Com essas mentalidades, você vai esperar o quê? Qual é o resultado que você vai esperar? E aí o ministro da Educação, o Camilo Santana, ele reforçando essa ideia de que essa escola em tempo integral, com essa política de uma espécie de bolsa, né, uma contribuição, uma mesada, uma poupança, como eles chamam, para os alunos carentes, que isso vai minimizar o problema. Veja, sempre minimizar, vai lá que minimize, mas minimizar é resolver o problema? É essa a ideia que fica na cabeça dos caras, sabe? E é por isso que recentemente eu estou sempre dizendo, né, no Brasil e no mundo atual, não só no Brasil, mas no Brasil e no mundo atual, nós não temos mais governantes, nós temos animadores de circo com habilidades e competências para adestrar hienas. As pessoas gostam. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Projeto Educação, Ensino e Cultura.